Foi confirmado, meu querido, oficial pelo criador da história de The Walking Dead. Glenn, o nosso personagem, que teve uma das mortes mais trágicas da série, teria um destino diferente. Não seria aquela morte ali pro Negan, seria uma outra situação. Sim, uma novidade que poderia mudar o destino das histórias de The Walking Dead de uma forma muito grande, que nesse vídeo eu vou explicar. Você quer saber o que é, tudo em detalhes, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, um vídeo de curiosidades, porque tem uma novidade muito importante que, assim, com certeza o destino da história da série ia ser diferente a partir disso. Vamos lá, vamos explicar tudo, mas antes quero recomendar demais. Você que tem vontade de ter uma camiseta de The Walking Dead, Rick e Michonne ou temática do CRM, a gente tem na loja do canal, o link tá no topo da descrição, com 40% de desconto em tudo, valendo ainda da Black Friday, então cola lá e vai pegar a sua. E é o seguinte, hoje vamos falar sobre Glenn. Sim, Glenn Hay é o nome oficial dele ali, um dos personagens que teve mais fãs em The Walking Dead, talvez um dos que tenha mais fãs até hoje, pois é, e que teve, talvez, acho que talvez não, pra mim, eu acho que pra maioria esmagadora dos fãs, é a morte mais triste, mais trágica de The Walking Dead, que assim, e não confundam isso com um erro, porque tem muita gente que acha que porque foi forte, foi traumatizante, foi um erro. Não, a série tem que ser traumatizante, tem que acabar com você que tá assistindo. E o episódio de morte do Glenn faz isso com muita maestria, além de ser o mesmo episódio que introduz o Negan de uma forma muito bem. A morte do Abraham é um incremento nessa história também, e é um dos melhores, o melhor episódio de The Walking Dead, pode-se dizer. Só que aqui tá, eis a grande notícia, a grande novidade, detalhada por parte do criador original de The Walking Dead. Eu tô falando de quem? Robert Kirkman. É, o cara que desde ali, se não me engano, de 2003, já tinha começado a escrever e lançar os quadrinhos de The Walking Dead, que a série se baseia principalmente nos quadrinhos. Ele que dita e tudo mais, o início da série em si também, ele participou da série The Walking Dead de TV mesmo, por um longo período de tempo, muitas temporadas ele teve interferência, e sim, tá aqui a matéria sobre a bomba revelada recentemente por ele. Saiu assim, já me chamou a atenção na hora, eu falei, preciso falar sobre isso, porque meu querido criador de The Walking Dead revela morte alternativa de Glenn. Aqui eles recapitulam, né, que na história original de The Walking Dead, e que inclusive fizeram igual na série, adaptaram igual, a morte do Glenn veio ali na edição de número 100, né, na questão do Negan e tudo mais. Só que agora a gente tá numa época em que ainda, né, tem um tempo tá saindo o The Walking Dead Deluxe, que é a edição de quadrinhos ali que é colorida. Começaram a soltar os quadrinhos coloridos de The Walking Dead, porque os originais não eram coloridos, trazendo tudo atualizado, só que em várias edições tem umas curiosidades novas e especiais. E na edição 77, que acabou de sair agora, ser relançada, temos essa revelação por parte do Robert Kirkman, que diz o seguinte. Primeiro é ressaltado um ponto que eles já colocam aqui na matéria, que o Glenn sempre morreria, tipo, não importa o que aconteça, ele não ficaria vivo na história até o final, igual alguns acham. Era pra ele morrer de qualquer jeito, mas não necessariamente pelas mãos do Negan. Sim, era possível que o Glenn morresse antes. Aí aqui vem pra parte que revela um pouquinho mais sobre isso. Quem quase matou o Glenn nos quadrinhos de The Walking Dead? Tipo, o momento que ele ia morrer mesmo, e com certeza na série eles iam acabar fazendo assim, porque o Glenn fizeram bem de acordo. Aqui é dito, ó, que na edição 75 de The Walking Dead, Rick ataca Pete, né, que era o marido da Jessie lá de Alexandria, e o confronto se torna violento, se espalha pelas ruas de Alexandria, briga generalizada muito louca, e no final das contas, na edição 77, tem um momento, isso aqui acontece mesmo, né, que o Pete furioso confronta o Rick e acidentalmente mata Regina com um golpe de faca. Regina, nos quadrinhos, é a mulher do líder de Alexandria, Douglas Monroe, e aí ele dá a permissão, né, pra poder atirar e matar o Pete. Esse ponto aí na série aconteceu, só que com uma variação de personagens pra ambientar pra quem não se lembra. Rick, assim que chega em Alexandria, tem esse conflito com o Pete, o cara ali que é marido da Jessie, mas que eles são muito equidistantes um com o outro, ele machuca a mulher, ele bate na mulher, ele machuca os filhos, outras coisas, é um cara assim que não é homem de verdade, até que temos um momento de briga entre os dois na Alexandria, de porrada mesmo, um voando com o outro pela janela, vai parar no meio da rua de Alexandria, no meio de todo mundo, Rick na porrada, Rick apanhando, e vai variando, fica loucura, até eles terem que interromper a situação à força, depois o Rick completamente machucado, só que a gente tem uma situação, literalmente no final da temporada, em que, à noite numa reunião
reunião ali em Alexandria, o Pete chega loucão, se eu não me engano, bêbado mesmo, né, com a katana da Michonne, pronto pra poder matar o Rick. Só que quem entra na frente, aí é ao contrário dos quadrinhos, né, é o Reg, que é o marido da líder de Alexandria, né. A gente tem essa diferença dos quadrinhos pra série. Nos quadrinhos é um homem que é líder, é o Douglas Monroe, e na série é a Diana Monroe, é uma mulher. Esse homem tem uma mulher que é morta pelo Pete, e na série a líder mulher tem o marido dela que é morto pelo Pete, né, no caso o Reg. E por conta dessa situação, a líder de Alexandria pede pro Rick fazer o que tem que fazer, mata ele. Aí na matéria aqui a gente tem as cenas dos quadrinhos parecidas e tudo mais, só que quem morre é a mulher, né, do líder, é quase a mesma coisa, e sim, seria direcionado aqui pra morte do Glenn. De acordo com o criador mesmo, ele diz que ainda não tinha pensado em todos os detalhes, mas Glenn foi planejado pra ser morto na edição 75. É possível que Pete o matasse ao invés de Regina nessa edição. Sim, meu querido, o direcionamento da história original era pra que o Glenn morresse nessa treta lá de Alexandria pras mãos do Pete. E sim, nesse caso, como o Glenn foi muito bem adaptado dos quadrinhos, eles com certeza iam acabar fazendo igual, infelizmente. Glenn em The Walking Dead, na série, com certeza, então, ia morrer na 5ª temporada, e pra esse cara aqui, ele ia durar quase que uma temporada a menos. E eu falei assim, que infelizmente ia ser adaptado igual, porque é uma morte porca, é uma morte ridícula. Pro Glenn ia ser muito ridículo morrer pra um cara de tão baixa relevância, que era um mini vilão de Alexandria, sabe? Nem era um vilão tão importante, que logo após a morte da pessoa que ele mata ali, ele já morre. Ia matar o Glenn e já ia morrer, ia ficar esse negócio ruim, sabe? E fora que ia desperdiçar e gastar as fichas pro aparecimento do Negan. Então o aparecimento do Negan ia ficar menos impactante, se você for pensar, pois é. Fora a influência que isso ia trazer pra história, a influência diferente pro caminho ali, principalmente do relacionamento dele ali com a Meg. Sim, no caso, pra quem não se lembra, a Meg se revela grávida e aparentemente descobre a gravidez só na 6ª temporada, na temporada seguinte, ali por volta do episódio 5 da 6ª temporada, que inclusive ela conta pro Glenn, revela que tá grávida, as outras coisas. Pois é, meu, que dá um espaço interessante dos eventos do final ali da 5ª temporada. Não é um espaço de vários anos, mas existe sim grande possibilidade, então, que se o Robert Kirkman tivesse tomado essa decisão diferente lá nos quadrinhos, ia acontecer o mesmo com o Glenn na série, e ele e a Meg não teriam um filho. Ela não ficaria grávida, não teria todo esse sofrimento lá, né, quando o Negan chegasse, teria um sofrimento antes, mas não grávida. E aí você já pode imaginar a história, além de como isso ia influenciar a série The Walking Dead em si, e o universo de The Walking Dead em si, com as coisas que vão acontecendo. Isso significaria, por exemplo, que não teria o Herschel, o menininho aí, não teria esse companheiro pra ela de viagem, essas coisas. Só que mais ainda, mais recente, isso ameaçaria a existência dessa série aqui, ó, The Walking Dead Dead City. Porque esta série, esse spin-off, só existe por conta da questão do Herschel, porque o Herschel foi sequestrado da Meg, aí que ela foi procurar o Negan pra ajudar na história e tal. Sem isso, não teria spin-off. Óbvio que no meio do caminho, você considerando pra série ali, né, que a Meg ia perder, então, todo mundo da família dela, não ia sobrar nenhuma criança pra cuidar, acredito que eles poderiam criar alguém. Ia falar que ela relacionou com outra pessoa, tipo o Dante lá dos quadrinhos, eles iam colocar ele pra relacionar com a Meg na série, às vezes tem um filho e acontecer a mesma coisa da série aí, mas não dá pra saber. Pois é, meu querido, loucura de interferência em um ponto desse que o criador não quis fazer, aconteceu. E tem mais, né, da matéria. Aqui na sequência de quando ele conta, ele diz, ó, mas então eu não fiz isso, por alguma razão ele não fez, por alguma razão eu simplesmente não consegui matar Glenn. Em vez disso, optei por me concentrar mais em Rick e seu estado de espírito para a edição 75, tornando esse grande momento continue vivendo. De novo, ainda bem que o criador teve bom senso e mudou de ideia, acho que alguma coisa parecida, ele falou, ó, vamos fazer cagadinha, não, vamos fazer tudo certo. E inclusive ele revelou uma curiosidade a mais detalhada sobre quadrinhos ali, de um improviso que ninguém sabia. Ele já estava inclusive na questão das capas das edições seguintes dos quadrinhos, com o planejamento para a história do Glenn já ter morrido. Ele já tinha decidido, né? Porque as capas eles decidem antes. Quando tem o planejamento da história, ela não tá finalizada ainda, mas quase finalizada, eles já definem as capas, pede pro cara que faz as artes fazer e já lança as capas. Foi o que aconteceu, ele já tinha definido que na história o Glenn ia morrer e na edição 77 ia ter essa capa aqui. Eu não vou ler tudo pra não ficar bagunçado, mas de acordo com o que ele diz aqui na entrevista, esta capa, que a Meg tá tirando a roupa, um negócio assim, tem uma pessoa observando ela, seria o Spencer, o filho do líder lá de Alexandria, que ia estar observando ela com pretensões de abusar dela, alguma coisa assim. Porque a partir daqui o Glenn já teria morrido. Só que aí ele decidiu cancelar a morte do Glenn ali, mas
mas a capa já estava pronta, então ele teve que improvisar um novo conceito. Na sequência, ele diz aqui que, em vez disso, ele seria, tipo, o Glenn tá vivo ainda e seria o Glenn lá naquela janela observando a Meg, dizendo: sinto que eu estou do lado de fora desse relacionamento, olhando pra dentro. A pretensão inicial era aqui ser o Spencer, mas eles lançaram a capa como se aqui fosse o Glenn, olhando: nossa, eu tô distante desse relacionamento. Olha como é que as coisas mudam e tal, e eu adianto pra vocês que a gente tem muitas mudanças assim, inclusive na série principal, né? Na história, o diretor, às vezes, roteirista, que na hora de gravar a cena, olha e fala assim: não, isso aqui não tá bom, vamos mudar isso. Coisas que poderiam acontecer e ser diferentes, que eu já contei muito aqui, mas tem muito mais pra contar. Você coloca nos comentários se você quer que eu traga um vídeo sobre várias coisas que poderiam acontecer em The Walking Dead de verdade, mais outras coisas além do que eu já contei, mas eles acabaram mudando de última hora. Escreva aí, se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade. Comenta aí como é que você acha que seria essa morte do Glenn, se você preferia assim, ou a do Glenn foi muito melhor, o que eu acho, né? Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!